Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Samuel 13, do 13, 14, e que diz assim: Então Samuel disse a Saul: Agiste loucamente, não guardando o mandamento do Senhor teu Deus, e ele te havia ordenado, pois agora o Senhor teria confirmado o teu reino de Israel para sempre. Mas agora o teu reino não será duradouro. O Senhor busca um varão conforme o seu coração. Designa para que ele seja príncipe sobre o seu povo, porquanto tu não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então a palavra nos diz assim, que Saul ele foi ungido por Samuel e foi o primeiro rei de Israel. O povo queria um rei, nessa época não existia rei ainda, então eles não queriam os filhos de Samuel, até porque os filhos de Samuel eles não estavam obedecendo ao Senhor, eram avarentos e não viviam conforme a vontade do Senhor. Então eles disseram, não, nós não queremos teu filho, então nós queremos um outro rei. Então o Senhor disse, então seja feita a vontade deles, eu vou te mostrar quem vai ser essa pessoa. Então Saul, filho de Quis, ele foi então escolhido por Deus, porque ele era alto, era um rapaz de boa postura. E então eles gostaram de Saul e queriam então Saul como rei deles, né? E quando Samuel ungiu Saul, o Espírito do Senhor entrou e mudou o coração de Saul. Ali ele começou até a profetizar e começou a servir ao Senhor. Mas o tempo foi passando e eles tinham muitas guerras com os filisteus. Hoje os filisteus são o povo do Egito. Então, para que o Senhor respondesse a eles, naquela época eles tinham que oferecer holocaustos ao Senhor, né? Tinham que ir lá no altar e oferecer algum boi ou algum um alimento também que seria queimado, grãos que são também oferecidos ao Senhor, simbolizando a paz, sacrifícios de paz. E assim o Senhor falaria com o profeta. Então o profeta responderia o que iria acontecer. Samuel disse que dali 3 dias ele chegaria para que fosse feito já esse holocausto, mas quem poderia fazer era somente o sacerdote, porque era mandamento do Senhor, apenas o sacerdote poderia oferecer holocaustos ao Senhor, nenhuma outra pessoa poderia fazer, apenas o sacerdote. Então era necessário que Samuel chegasse. Mas, como o povo ficou colocando muita pressão em cima de Saul, porque os filisteus estavam já preparados para poder atacar eles, e eles não tinham feito nenhuma holocausto, nenhuma oferta ao Senhor, para que o Senhor viesse responder, Saul pegou um animal e ele mesmo fez a oferta ao Senhor. E quando ele estava assim terminando de fazer a oferta, Samuel chegou. E Samuel disse para ele, você agiste loucamente fazendo isso. Você descumpriu os mandamentos do Senhor, porque somente o sacerdote poderia oferecer. E ele pegou e ouviu a voz do povo que ficou ali fazendo pressão em cima dele, ficou falando na mente dele que os filisteus iam atacar, que eles tinham que se preparar, que eles tinham que fazer logo esse holocausto ao Senhor. Então ele foi, nos pensamentos do povo e aonde que ele perdeu o reinado dele. Então
Samuel disse para ele: agora, como tu agiste loucamente fazendo isso, tu perderás o teu reinado, pois o Senhor queria colocar um reinado eterno nas tuas mãos, mas agora ele vai escolher uma outra pessoa que seja segundo o coração dele. Então Saul ficou desesperado e falou: Samuel, vamos comigo, Samuel, oferecer um outro holocausto ao Senhor. Aí, de tanto ele insistir, Samuel acabou indo, mas antes disso ele se agarrou ao manto de Samuel e chegou até rasgar o manto dele. Então Samuel disse para ele: agora acabou o teu reinado para você, Saul. Então Samuel foi com ele oferecer o holocausto, mas já estava determinado que ele ia perder o reinado dele, porque ele desobedeceu o mandamento do Senhor. Então, nós vemos aqui, sabe, se nós colocarmos hoje as coisas que acontecem em nossas vidas, para que a gente venha perder a presença de Deus, além de ele ter perdido o reinado, ele perdeu a presença de Deus. A presença de Deus não estava mais com ele, muito pelo contrário, um espírito mal que vinha da parte do Senhor entrava nele. Então ele ficava totalmente alucinado quando isso acontecia. E aonde que nós vemos o que acontece com uma pessoa quando ela se deixa se influenciar por outra? O que acontece muitas das vezes hoje, nós vemos na igreja, nós vemos num casamento, como a gente não pode deixar ser influenciado por uma outra pessoa. Nós podemos dar um exemplo assim, que quando tem uma comida que é oferecida aos deuses e a pessoa diz assim, até o teu marido ou a tua esposa diz assim: não, vamos orar, não tem problema não, vamos comer, não tem problema não, é só a gente orar. Mas Paulo diz o seguinte: quando o alimento é te oferecido e para que você não venha escarnecer a palavra de Deus, não venha escarnecer, né, a pessoa, que não fique achando que você seja uma pessoa estranha. Então, aquela pessoa que não tem temor, que não conhece, ore e coma aquela comida para não escandalizar. Mas se disserem para você: olha, essa comida aqui nós oferecemos a tal deuses, ou essa comida é impura, então não coma. Então é muito melhor você dizer: olha, eu não gosto dessa comida, e você não coma, que é melhor para você. Mas muitas vezes nós somos influenciados, às vezes pelo marido, pela esposa: ah, não, vamos comer aqui essa carne, essa comida. Você sabe que você não pode, e você acaba sendo influenciado a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então, nós temos que vigiar muito com isso, para que a gente não venha perder a presença de Deus, sendo enganados, não sendo enganados, mas deixando-se levar pela pessoa que está próxima de você, de um amigo, dizendo: não, mas vamos lá, vamos tomar um golinho, não dá nada. Aquela cerveja lá não tem nada de álcool, é cerveja sem álcool, vamos lá tomar uma cervejinha, não dá nada. Então, vamos lá naquela festinha lá, chega lá, tá cheio de gente mundana, música mundana, vamos lá, não dá nada. E deixar se influenciar pelas comemorações mundanas que foram colocadas. Então, tudo isso você tem que estar fora disso, para que você não venha perder a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Se você sabe que é errado, não faça, não se deixa influenciar por outra pessoa, porque você sofrerá a consequência disso.
Deus pode tirar o teu nome do livro da vida por você ter feito isso. Eu vejo pelo um exemplo que o Senhor, ele abomina a carne de porco. Ele considera a carne de porco como carne de rato. Ele abomina isso. Uma vez eu tive um sonho, e no sonho a voz dizia assim para mim: escreve de novo o nome dela no livro. Aí, a princípio, eu não entendi nada, mas foi tão nítida aquela voz para mim. Eu não vi, não foi visão, não foi nada, eu apenas ouvi. E sendo influenciada pelo meu marido, a gente acabou comendo uma comida que o inimigo preparou para nós, uma feijoada que uma pessoa deu para nós. E não, vamos comer, não dá nada, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, vamos comer. E comi aquela carne. Aí, quando eu comi aquela carne, eu lembrei na hora da voz que disse para mim: vamos colocar o nome dela no livro. Quer dizer, o Senhor tinha tirado o meu nome do livro da vida. Mas eu ouvi uma pregação e falei ao Senhor, Senhor, nunca mais eu vou comer nada que seja de porco. Nada que seja feito de porco eu irei comer. Então, um dia depois, com a consciência muito pesada, já sentindo uma frieza muito grande no meu coração, eu ouvi uma pregação e ali a pregadora dizia: então agora quem quer se reconciliar, vamos se reconciliar. Dobre teu joelho para você se reconciliar com Deus. Ali eu dobrei o meu joelho e orei de todo o coração, lembrando do sonho. E ali eu creio que o Senhor colocou o meu nome de novo no livro da vida, porque tudo ficou bem e em paz novamente. Mas o Senhor me alertou que o meu nome foi tirado do livro da vida porque eu desobedeci ao Senhor. Vocês imaginam, irmãos, se Jesus não viesse com grande misericórdia e o Senhor não quisesse colocar o meu nome mais, eu seria expulsa totalmente da presença de Deus e o Senhor não me perdoasse mais, o que seria de mim se não fosse a misericórdia de Jesus? Então eu dou esse exemplo para vocês, que o que aconteceu comigo, algo muito sério, mas pela misericórdia de Deus, Ele me alertou. E ali eu falei: Senhor, nunca mais eu vou comer essa carne. Então eu deixo esse exemplo do que aconteceu com a minha vida para dar um despertamento para a tua vida. Obedeça e faça a vontade do Senhor. Não seja influenciado por outras pessoas. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra de despertamento, Senhor, para o teu povo, que o teu povo, Senhor, venha se despertar com uma verdade e não deixe serem influenciados por pessoas que não têm discernimento espiritual. Senhor, guia, Senhor, o teu povo no caminho da verdade, não deixe que o teu povo seja enganado, Senhor. Jesus, e continua agindo de misericórdia, Senhor, para o teu povo, para aquele que não conhece a verdade ainda, mas a partir do momento que conhecerá a verdade, terá temor a ti, Senhor. Assim eu te agradeço, Senhor, por mais uma palavra em nome do Senhor Jesus.